Caridade, o amor ao próximo e principalmente a empatia. Ele se via no outro, então ele via que o próximo, que o outro precisava de saúde, precisava de abrigo, precisava de alimentação, né, de apoio. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de setembro para trazer a história de vida, de santidade do venerável Albino Alves da Cunha e Silva, também Monsenhor, não é? Padre Albino. Para você que está conhecendo agora o nosso canal, bem-vindo, bem-vinda, se inscreva, não é? Curta essa entrevista, comente o ponto que você mais gostou, não é? Também compartilhe, conheça os nossos outros canais digitais, as nossas mídias sociais, estamos no Instagram, no Facebook, tem as entrevistas antigas também em formato de podcast, então assim você vai conhecer essa história e tantas outras, não é? Porque o Brasil já tem muitas causas abertas, são servos de Deus, veneráveis, beatos e santos. Para nos ajudar hoje, temos a participação muito especial do Mauro Assi. Mauro, seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Peço que você se apresente um pouquinho, conte aí do seu trabalho aí em Catanduva. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio. Eu sou Mauro Assi, assessor de imprensa da Fundação Padre Albino, em Catanduva, São Paulo. E a gente está aqui para divulgar a obra e o trabalho de Monsenhor Albino. Bom, Mauro, a gente, quando fala de Padre Albino, claro que fala também de Catanduva, né? Mas a nossa história começa lá em 21 de setembro de 1882, data do nascimento do Padre Albino. Aonde ele nasce, né? Em que contexto ele nasce? Era uma família rica, era uma família pobre? Em que contexto ele nasceu? Então, ele nasceu em 21 de setembro de 1882, na aldeia de Codesosso, província do Minho, em Portugal. Ele era filho de uma família rica, que tinha posses, e muito bem conceituada em Portugal. Desde o início da vida dele, ele se declinou para a vida eclesiástica. O pai queria que ele fosse advogado. E a mãe não, a mãe apoiava Albino, né, na época, na sua decisão. Tanto que ele entrou para o convento, né, na época, e estudou, graduou-se, foi para a sua terra natal, foi designado para a sua terra natal. Depois ele foi indicado para uma paróquia maior, em Braga, mas ele não chegou a tomar posse, porque em 1910 estourou a Revolução em Portugal. E o governo provisório aboliu conventos, toda a parte religiosa, expulsou os jesuítas de Portugal, e Padre Albino já, na época, se revoltou contra, se rebelou, não aceitou. E, diante disso, ele foi preso e condenado ao degredo na África. Desculpe, ele não foi preso, ele foi condenado ao degredo na África. E aí as pessoas amigas, as pessoas próximas, convenceram-no a fugir. Então ele tirou a batina, botou um terno e fugiu a pé para a Espanha. Na Espanha, ele se abrigou na casa de outros padres que ele conhecia, e foi quando informaram a ele que tinha um vapor, um navio no porto de Vigo, com bandeira brasileira, que estava lá disposto a abrigar, a trazer para o Brasil as pessoas que queriam fugir de Portugal. Aí Padre Albino
toma navio e vem para o Brasil. Sim. E só também contextualizando essa parte, né? Bom, Portugal demora para implantar a República, né? Já outras tentativas já vinham sendo feitas, mas Sim, demora bastante, chega até 1910. E a Igreja e o Estado estavam tão entranhados, tão juntos, né? Que os padres, alguns padres, né? Os chamados vigários colados, eram funcionários isso. públicos, né? Sim. Concurso público, recebiam do Estado, né? Inclusive, Fábio, Padre Albino tinha feito um concurso desse. Ele chegou a ser vigário colado, tanto que ele foi transferido para Braga, mas não chegou a tomar posse. Sim, foi exatamente no tempo em que a implantação da República aconteceu, né? E aí, claro, como Portugal já era um reino muito onde a Igreja tinha muita participação, Sim, sim. também pela Revolução Francesa veio toda essa onda de tentar derrubar a Igreja, Derrubar a Igreja. aos padres e tudo mais. Exato. E aí, bom, como o senhor disse, ele fugiu a pé, não é? Então, a Revolução, em 1910, ele chega ao Brasil só em 1912, né? Sim, ele chegou aqui em 1912, no Rio de Janeiro. Depois ele foi para Jaboticabal, Jaú e Barra Bonita. E em 1918, ele, graças a Deus, ele chegou a Catanduva. Sim, numa cidade que era recém... Sim, ela tinha... Ele chegou aqui no dia 28 de abril de 1918, apenas 14 dias após a emancipação política e administrativa do município. Exato. Naquela época, tinham 200 casas só. Catanduva era praticamente uma vila, né? E ele, posso te dizer seguramente, que ele transformou Catanduva. Sim. Em Catanduva, né, como o senhor disse, ele chega em 1918 e já tinha um padre naquela região, o Padre Caputo. O Padre Caputo. Bom, já para a gente entender um pouco as personalidades, né? Porque tem uma diferença muito grande entre a personalidade do Padre Caputo e do Padre Albino, né? Então, como ele é recebido em Catanduva, como é essa chegada, porque não foi das mais fáceis, né? Não, ele não foi bem recebido. O povo adorava o antigo padre, né? O Padre Caputo. E o Padre Albino, pelo temperamento dele, era uma pessoa séria, uma pessoa até sisuda, carrancuda, e o povo estranhou no início. Muita gente chegava a cuspir nos pés dele quando ele passava. Então ele não foi bem recebido, não. Sim, mas a personalidade dele, apesar desse estilo, digamos, austero, Sim. não é uma personalidade violenta. Não, de maneira alguma. Nunca, nunca. Tanto que depois, Fábio, com o trabalho dele, logo no início, que ele já decidiu a construir uma igreja, aos poucos ele foi conquistando a população. Quando ele terminou de construir a igreja, a cidade toda o amava já, o respeitava. Aliás, tem até uma passagem curiosa que o antigo sacristão também fez campanha contra ele. Chegou a espalhar para as pessoas aqui da cidade que ele era ladrão de galinhas. Bom, é curiosa também essa história, mas é interessante que, em tudo, o Padre Albino nunca respondeu. Não. Ele aceitou tudo calmamente, santamente até, sabe? E acho que esse temperamento dele também cativou e conquistou a população. Sim.
E a igreja que o senhor falou, né, a matriz de São Domingos, ela foi construída do zero, literalmente do nada. Do zero, exatamente. O senhor pode assim detalhar um pouco mais em relação a essa construção, como é que ele arrecadava os fundos, né? Como é que... Então, nem era igreja, era uma antiga capela minúscula. Para construir, ele ia a pé, a cavalo, de toda maneira ele ia para os sítios e fazendas da região pedindo donativos. Então, as pessoas davam dinheiro, davam galinhas, porcos, o que fosse, ele aceitava para arrumar fundos para construir a igreja. E ele teve sucesso, ele construiu a igreja, tanto que o bispo tinha definido um tamanho para a igreja e a população era contra, achava que era muito grande. E Padre Albino, com o jeitinho dele, conseguiu conquistar a população e construiu a igreja do tamanho que ele achava. Talvez grande para a época, mas até pequena para os tempos atuais, entendeu? Sim, porque hoje é quase tido no sentido de ser um santuário, no sentido um lugar onde as pessoas visitam, tem essa memória dele, né? Ele marcou muito a história da cidade, são 55 anos de Catanduva, então dá para dizer que ele é mais catanduvense do que português, né? Porque viveu pouco lá em Portugal. Porque também, Fábio, tem um detalhe. Naquela época, você vê, em 1926, ele trouxe para cá o Benedito Calixto, que era um artista renomado na época, e não se sabe como Benedito Calixto aceitou vir para cá, veio para cá, visitou a matriz, mediu, né, fez todas as medições, voltou para a cidade dele, né, São Paulo e Itanhaém, pintou as telas, voltou e as telas são coladas, né, mas parece pintura natural. Quer dizer, isso para aquela época. E Catanduva hoje é a cidade que reúne o maior acervo de obras de Benedito Calixto. E tanto que, em função disso, Catanduva entrou no roteiro turístico do estado de São Paulo. E o senhor também citou o bispo, né? E Padre Albino teve uma amizade muito grande com Dom Lafayette Libânio. Libânio. O senhor pode dizer dessa amizade, dessa relação? Até o bispo queria que ele trabalhasse junto com ele. Como é que foi essa amizade? Ele era muito amigo de Dom Libânio, tanto que Dom Libânio, junto ao Vaticano, conseguiu o título para ele de Monsenhor, mas ele nunca usou esse título. Até, inclusive, no nosso antigo museu, que hoje é um centro cultural e histórico, tem os trajes de Monsenhor, traje muito bonito, pomposo, mas que ele nunca usou, porque ele era muito simples, ele era muito humilde, ele nunca quis nada para ele, nada. Tanto que, todo final de ano, a família enviava uma certa quantia em dinheiro, mas ele nunca ficava para ele. Ele destinava para o hospital. Sim. E o próprio bispo também, na época, quis transferido para Jaboticabal, para ele construir uma igreja matriz lá. Mas ele também recusou, ele não quis sair de Catanduva. Sim. Agora, o senhor falou, né? Ele chega em 1918 em Catanduva e era uma centena ali de casas, não é? Era uma vila praticamente. Então faltava tudo na cidade, não é? Sim. E essa também foi uma percepção de Padre Albino que a cidade precisava evoluir em termos de estrutura, em termos de instituições. Então, como foi essa parte das obras sociais, né, que o Padre Albino
deixou na cidade, implantou na cidade? Ele contribuiu decisivamente para tudo. Ele foi responsável pela construção de uma casa da criança para abrigar crianças cujas mães trabalhavam fora. Então, essas crianças ficavam lá, recebiam a alimentação, tratamento médico quando necessário. Ele foi responsável pela construção do Lar Ortega Josué, que era para abrigar meninas órfãs. Ele foi responsável pela construção do Colégio Nossa Senhora do Calvário, que hoje é uma grande escola aqui. O que mais? Ele foi pela Vila São Vicente de Paulo, que hoje abriga famílias também que não têm onde morar. O Lar dos Velhos. Desculpe, eu estava até esquecendo que o Lar dos Velhos, porque assim, a primeira obra dele aqui foi a Igreja Matriz. Depois, ele vendo a situação da população, a maioria pobre, ele decidiu pela criação de um hospital. Então, foi a segunda obra dele aqui em Catanduva, né? Que também, já tendo conquistado a população, já foi muito mais fácil ele angariar até recursos financeiros e continuou saindo para os sítios e fazendas pedindo doações para construir a Santa Casa, né? Que futuramente, e ele foi contra, tem o nome dele hoje, que é o Hospital Padre Albino. Ele era tão simples e humilde que ele não gostava de homenagens. Ele não queria homenagem. Ele foi contra o nome dele no hospital. Aí, depois de construir o hospital, ele decidiu pela criação do Lar dos Velhos, para abrigar pessoas mais idosas e também pessoas carentes que não tinham abrigo. Então, também lá ele abrigou pessoas. No hospital, ele não aceitava que ninguém não fosse atendido. Chegava lá, tinha que ser atendido. Estava lotado, ele falava, põe um colchão no chão e atenda a pessoa. E também, dentro dessa área da saúde, a Faculdade de Medicina também, não é? Sim, aí com o passar do tempo, ele começou a se preocupar com o futuro do hospital. Ele pensava em ter médicos para continuar no atendimento do hospital. Aí ele se decidiu para a criação de uma faculdade de medicina. Naquela época, um tanto quanto difícil numa cidade do porte de Catanduva, né? Pois, e aí, ele já era conhecido e respeitado fora daqui. Então, não foi muito difícil. Ele entrou com o processo e, em 1968, foi autorizada a instalação da Faculdade de Medicina de Catanduva, hoje reconhecida nacionalmente como um grande centro médico. Sim. De formação médica, né? Sim, é interessante, porque Catanduva já é mais que centenária, né? O centenário foi em 2018. Sim. Tem uma população ali mais ou menos de 115 mil habitantes, né? Isso. E uma coisa que a gente pode afirmar com segurança é que é impossível um catanduvense de hoje ou do passado que não tenha se beneficiado por uma obra do Padre Albino, né? Então, literalmente, toda a população, seja católica, não católica, mas enfim, foi beneficiada de alguma forma por toda essa vida, por todo esse testemunho do Padre Albino, não é? Sim, ele foi o grande responsável pelo desenvolvimento e pelo progresso de Catanduva. Você vê, tanto as entidades hoje mantidas pela Fundação, né, quanto as outras que eu citei, algumas, tudo teve
a participação dele, teve a mão dele, o dedo dele, o incentivo dele. Você vê tanto nas áreas da saúde, como na educação e na assistência social. É um pacote completo, como Completo. pode dizer, não é? Sem dúvida. E o mais importante deles, o principal deles também, em todo o caráter religioso, né? Sim, nunca se pode esquecer disso. Muitos conhecem, lembram-se dele pelo trabalho dele, mas também tem o lado religioso, o lado espiritual, que ele atendia as pessoas, celebrava missas na capela. Então, ele teve os dois lados muito fortes, sabe, Fábio? Exato. Agora, na nossa vida cristã, não é, nós temos algumas caminhadas que a gente não espera, né? Então, o Padre Albino, que foi responsável pela construção do hospital, passou a ter que morar no hospital porque a saúde se complicou um pouquinho, né? O senhor pode dizer dessa questão de como ele foi, né? Por que ele foi morar no hospital? Como foi essa questão da saúde dele já no período final ali da vida? Então, Padre Albino, ele sofreu 2 acidentes de avião, um acidente de carro, quebrou o fêmur, foi operado em São Paulo, onde ele ficou por 6 meses internado. Chegou uma época que ele já estava debilitado fisicamente. E as pessoas próximas a ele acharam mais conveniente que ele fosse morar no hospital. Seria mais seguro para ele. E ele foi. Ele foi morar no famoso quarto 84. Só que ele ficava numa sala, na entrada do hospital, sentado numa cadeira, observando todo o movimento da recepção. E foi o que eu falei. Ele não aceitava que ninguém que chegasse lá não fosse atendido. Ele mandava entrar e mandava atender. Fosse de que maneira. Ninguém deixava de ser atendido. Ele chegava até a tumultuar a vida do hospital. Mas a pessoa chegava e tinha que ser atendida. Até que, em 19 de setembro de 73, né? Ao meio-dia. Exato. Então, esse ano completam-se 50 anos do falecimento dele, né? Ele falece, recebe a visita de Dom Lafayette. Como é esse final da vida dele? Como é esse último momento? Você sabe que contam que foi muito calmo. Ele estava no quarto, ele estava com Dom Lafayette, chegou, falou com ele, depois um conselheiro próximo a ele também falou com ele, tinha um enfermeiro próximo a ele também, e ele falou para o enfermeiro que não estava bem, que ele queria virar de lado. Aí esse enfermeiro chamou a irmã Anália Nunes, que era muito próxima a ele também. A irmã notou algo estranho, chamou um médico. O médico chegou, né, auscultou o coração dele, viu que estava fraco, e o coração foi parando, e ele foi pro reino de Deus. Sim, aos 91 anos. Muito intensa, muito bonita de vida, porque se preocupou com cada detalhe, né? Ele nunca se preocupava com ele. Nunca. Esse é um detalhe interessante, porque era um homem de uma família que tinha posses, inclusive que mandava dinheiro para ele. É responsável pelas principais construções da cidade, né? Se a gente fosse olhar para a nossa lógica, não é, da sociedade, uma pessoa dessa seria extremamente poderosa, teria posses, teria muito dinheiro, teria muita, né,
muitos bens patrimoniais. E ele falece e não tinha absolutamente nada, né? Isso Não. Tanto que uma frase famosa dele, que a gente usa muito hoje, eu não sei se você conhece, que ele disse: desejo sinceramente morrer inteiramente pobre, sem bens, sem dívidas, sem dinheiro e sem pecado. E foi exatamente assim que aconteceu. Foi. Agora, bom, tudo bem, ele falece em 73 e o velório dele também já é muito marcado porque tem muita gente, não é? Mais ou menos, talvez até mais de 30 mil pessoas. Mais de 30 mil. Exato. Enche um estádio de futebol tranquilamente. Não é? Ele parou a cidade, ele foi velado em 2 dias. O sepultamento dele, né, como você disse, foi acompanhado por mais de 30 mil pessoas e um avião jogou pétalas de rosa por todo o trajeto. E, curiosamente, não choveu, caiu uma chuvinha fina durante todo o trajeto. Algo que foi com certeza, muito marcante para todos ali que estiveram presentes, para todos que conheceram ele, e até hoje, com certeza, marca a história, a vida de Catanduva e de todos os catanduvenses. Né? Sim. O interessante também na história do Padre Albino é a causa, não é, de beatificação, né, a abertura, porque assim, em termos de processo, a gente sabe que é muito complicado, tem muita coisa, mas o dele andou rápido, não é? Foi interessante, ele já é declarado como venerável, né? Você pode dizer para nós um pouquinho dessa parte de como foi reunir todo o acervo histórico dele, não é? Testemunhos, como foi essa parte que deu vida ao memorial e a tudo que se tem hoje dele na cidade. Desde a morte dele, alguns anos após, começaram a depositar placas no túmulo dele por graças alcançadas. Assim, sinceramente, eu não sei te dizer quantas, mas uma infinidade de placas. E a diretoria da fundação, vendo isso, achou por bem pedir para a Diocese de Catanduva abrir um processo. E então, em 2011, foi aberto o processo. O corpo dele foi exumado, os restos mortais foram transportados para um sarcófago que hoje está na Igreja Matriz, que ele construiu, foi cumprida toda a fase da diocese, né, com a instalação do Tribunal da Causa, foram ouvidas pessoas, né, nesse período todo, foi formado o processo, encerrada essa fase, foi celebrada uma missa, e esse processo foi encaminhado para o Vaticano. Lá, eles analisaram o processo e declararam venerável. Agora, a gente está na busca de um milagre para ele ser declarado beato. E com a graça de Deus, né, porque é sempre da vontade de Deus, a gente vai chegar lá. Porque a gente precisa chegar lá. A gente está até aproveitando porque agora, como a gente disse, agora em setembro completa os 50 anos da morte dele. E a gente não tá querendo falar em morte. Tanto que a gente usa o tema e o slogan deste mês para nós é 50 anos sem Padre Albino. Ele vive através de suas obras. Porque as obras dele são muito marcantes na cidade. E fora as obras que estão mantidas pela Fundação,
Tem muita coisa com o nome dele aqui. Cemitério Monsenhor Albino, uma infinidade de comércio com o nome dele. Então, o nome dele, a figura dele, são muito marcantes aqui, sabe? E nessa exposição que a gente montou, que conta a vida dele, desde o nascimento até a morte, até a constituição da fundação, tem uma parte que a gente pede que as pessoas contem uma história com ele. Quem sabe a gente encontra um milagre que a gente precisa. Exatamente. Né? E, assim, para quem quer conhecer, Mauro, o que se pode conhecer na cidade, em termos do memorial dele, né? Como funciona, para as pessoas assim, que até então não conheciam o Padre Albino, se interessaram, querem a Catanduva conhecer. Sim, a gente tem da visita. Sim, desde 1999, a Fundação criou, na época seria o Museu Padre Albino, hoje é o Centro Cultural Histórico Padre Albino. Lá reúne todo o acervo que conta a vida e a obra dele, com objetos, com fotos, com depoimentos, tudo que seja, tudo que é de Padre Albino, da obra dele, está no museu, no Centro Cultural. Então, lá, e tem pessoas preparadas para contar a história dele, para acompanhar em visitas guiadas. Além da igreja matriz, não é? Matriz, que é a obra dele. Onde os restos mortais deles estão. Sim, sim, sim. Agora, Mauro, como você conheceu a história, né? Porque, bom, um Catanduvense é impossível não conhecer o Padre Albino, mas às vezes uma história se torna tão natural que a gente não valoriza, né? Então, você como foi esse processo de se aproximar da vida dele, da obra dele, não é? E, com certeza, se tornar um devoto dele. Então, eu sou jornalista por profissão. Quando Padre Albino morreu, eu era pequeno. Eu me lembro, né, que comentaram da morte dele. Eu até não tive aula naqueles dias e sempre ouvia falar dele. Depois eu fui a São Paulo, estudei, me formei, voltei para cá e tive a felicidade de ser contratado pela Fundação Padre Albino para criar a assessoria de imprensa. E desde então eu tenho contato com a obra dele e com o que ele fez. E aos poucos, na divulgação, eu fui lendo, fui aprendendo, fui estudando e passei por tudo isso. Então, eu sei, quer dizer assim, eu acredito que eu sei pouco, mas foi assim que eu aprendi sobre ele. Tem mais uma coisa, Fábio. Quem não puder vir a Catanduva, né, a gente tem o nosso site, que é Fundacal, né, sem o cedilho e sem o tio, padrealbino.com.br/50 anos. Aí tem toda a história dele, tem um vídeo muito bonito que é narrado como se fosse ele, contando a vida dele, desde quando ele saiu de Portugal, quando ele chegou a Catanduva, e a obra dele até a morte dele. É muito interessante esse vídeo, já acompanhei, bem completo. Ele é. Né? Agora, com todo esse conhecimento que nós temos agora sobre Padre Albino, Mauro, como você acha que nós podemos alcançar essa vida de santidade, né, que nós todos somos chamados a alcançar, inspirados na figura de Padre Albino, né? Que lições a vida dele pode servir para a vida de cada um de nós?
Olha, a grande lição que ele nos deixou é a caridade e a empatia. Eu acredito que ele fez tudo isso porque ele se via no outro. Você entendeu? Então, eu acho que é a caridade, o amor ao próximo e principalmente a empatia, que ele se via no outro. Então, ele via que o próximo, que o outro precisava de saúde, precisava de abrigo, precisava de alimentação, né, de apoio. E para que a gente possa concluir nessa entrevista também contribuindo para essa causa, né? Porque, claro, o milagre é dom de Deus, é graça. Sem dúvida. Mas nós precisamos rezar muito para que isso aconteça também, pedir muito ao Senhor, insistir para que Padre Albino possa definitivamente habitar em nossos altares, né? Brasileiro, através da beatificação e da Igreja universal, né, no mundo inteiro, que ele possa ser celebrado, porque de fato foi um homem que mostrou pelas obras, né, porque a fé sem obras é morta, não é? Como a gente sabe, não é? Mostrou através das obras quanto amor ele tinha a Jesus e ao próximo, como você também acabou de sublinhar. Então peço que você conduza para a gente a oração pela beatificação do Padre Albino e que a gente possa também fazer o nosso pedido pela intercessão do Padre Albino. Pois não. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade e misericórdia, nós, vossos filhos e filhas, vos suplicamos, se for de vossa santa vontade, poder reconhecer vossa santidade e vossos dons na vida de Padre Albino, que vos serviu neste mundo como presbítero, inteiramente dedicado a conduzir vosso povo à vossa graça santificadora. Nós somos testemunhas de que sua vida foi inteiramente consagrada à evangelização e promoção da vida dos mais pobres e necessitados, sobretudo através da criação de organismos e instituições de saúde, educação e obras sociais. Senhor, ajuda-nos a seguir o testemunho de vida de Padre Albino, para que, imitando seus exemplos, sejamos também nós construtores do vosso reino, que possamos alcançar do vosso paternal amor a graça de que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mauro, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela participação. Sei que não é fácil, principalmente nos 50 anos sem o Padre Albino, porque tem uma programação toda especial aí, mas muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Quem agradece sou eu. A gente tem feito o possível para divulgar a obra dele. A gente até fez um quadrinho com um imã para distribuir para as pessoas, para divulgar o trabalho e a obra dele, né? E ele está fazendo o possível e até quase que o impossível, Fábio. O que a gente precisa agora é um milagre. Então eu peço que, se alguém nos assistir e tiver ou souber de alguma coisa, que entre em contato conosco ou com a diocese e nos informe. Que a gente precisa muito de um milagre para ele ser declarado beato. Sim. E a gente continua divulgando essa história, rezando para que isso aconteça e seguindo os passos, não é, de Padre Albino, para que a gente também possa trilhar um caminho bonito de santidade. Obrigado a vocês que acompanham. Eu que agradeço. E até a próxima entrevista.